Então vamos lá, gente. Gravação iniciando, chamada já feita. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Iniciando a nossa aula de sociologia, dando continuidade aí ao que a gente conversou nas aulas anteriores. Nós estamos no capítulo 2, né, do material didático de vocês, e cujo título do capítulo é Durkheim e Weber. E aí, então, na aula anterior, a gente terminou o estudo introdutório de Durkheim, e o objetivo de hoje é a gente fazer uma breve recapitulação disso e a gente já começar a falar sobre Max Weber. Bom, então, nós vimos que Durkheim é um dos pilares do surgimento da sociologia enquanto disciplina própria, autônoma, independente. Ele foi o primeiro professor universitário dessa disciplina, de sociologia mesmo. Então, ele é um dos fundadores desse campo do saber, enquanto um campo que estava apartado de outras áreas do conhecimento, como a filosofia política, a antropologia, e o direito, né? Então, ele funda a sociologia enquanto disciplina própria. Nós vimos que o Durkheim ele tinha muita influência do positivismo de Augusto Comte. Então ele tinha uma visão mais objetiva da realidade, ou ele queria implementar um método próximo do método das ciências naturais, que buscava identificar as leis que regiam a vida social, e por acreditar que haviam essas leis, assim como havia a lei da gravidade, da ação-reação, das ciências naturais, ele, por acreditar que haviam, então, leis, né, na sociedade, a sociologia de Durkheim é conhecida como sociologia funcionalista, já que ele queria entender o funcionamento por meio dessas leis, né? E aí ele vai dizer que uma das categorias fundamentais para entender o funcionamento da sociedade é a divisão social do trabalho. Ele criou outros conceitos importantes também, como consciência coletiva, coesão social, né? Ele vai tratar de assuntos muito delicados, né? Como especialmente na sua obra O Suicídio, em que ele classifica os tipos de suicídio e apresenta a questão do suicídio enquanto também um problema que reflete uma desintegração ou um reflexo da organização social. Então, o Durkheim traz essas propostas, e aí o Weber, que é o personagem que nós vamos ver agora, ele vai diferir muito de Durkheim, é uma outra linha de pensamento, e por isso que eu introduzi o Durkheim aqui também, né, trouxe algumas ideias resumidas para a gente também poder ter essa compreensão e fazer um paralelo sobre os dois sociólogos. Então, começando, né, o Max Weber ele é um alemão, Durkheim um francês, e e só da gente definir as nacionalidades, a gente já consegue definir a linha de pensamento entre os dois. A França, assim como a Inglaterra, estavam sofrendo muita influência do positivismo. O próprio Comte era um francês também. Então, esse modelo de pensamento era muito vigente nesses países. Na Alemanha era diferente, né? Você não tinha tanto a influência do positivismo, você tinha influência de uma outra visão de mundo, que era a visão historicista. Você tem na própria história do pensamento alemão uma abordagem bastante ligada à compreensão da história, do tempo, desde Hegel, passando por diversos outros filósofos, né? Você tem esse esforço de buscar um pensamento mais abstrato, né? Eu falei Hegel, mas todo o idealismo alemão, a gente pode dizer até na filosofia contemporânea, o próprio Heidegger, uma visão assim mais conceitual e menos mais filosófica, mais diria até
menos tecnicista do que a visão da França e da Inglaterra. E o Max Weber ele vai caminhar numa perspectiva historicista, então. Né? A partir disso, a gente vai chegar a algumas conclusões e eu vou explicar para vocês como que o historicismo influencia o pensamento de Max Weber. Né? Aos poucos a gente vai discernindo essas coisas. Bom, na página 18 da apostila de vocês é introduzido então o tópico da sociologia de Max Weber com o título A Sociologia Compreensiva de Max Weber, Modernidade, Racionalização e Desencantamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que a sociologia do Max Weber é chamada de sociologia compreensiva. Nós vimos que a sociologia do Durkheim ela é funcionalista, porque ele procura entender o funcionamento das leis que operam na vida social. E agora o Max Weber ele tem a sociologia denominada de sociologia compreensiva, porque, na verdade, o Max Weber ele não acredita que haja uma lei universal que vai reger todas as sociedades. Ele acredita assim, que cada sociedade ela é particular, ela é feita por indivíduos particulares, que são únicos, e as relações sociais são únicas, e por causa dessa vamos dizer assim, dessa individualidade de cada grupo social, da particularidade de cada grupo social, é que então Max Weber vai dizer que não existe uma lei que vai reger cada uma das comunidades. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai buscar entender o funcionamento, como se houvesse uma mecânica por trás disso. Na verdade, ele vai buscar compreender como que cada sociedade, nas suas individualidades, nas suas particularidades, nas suas especificidades, como que essas características elas se desenvolvem na interação entre os indivíduos. Então, aqui a gente já pode apresentar para vocês uma diferença bem clara entre o pensamento de Durkheim e do Max Weber. O Durkheim ele tinha uma visão mais objetiva da sociedade. O Weber tinha uma visão mais subjetiva. O Durkheim dava mais ênfase no coletivo. O Weber dá mais atenção para os indivíduos nas suas particularidades. Né? O Durkheim tem influência do positivismo, o Max Weber influência do historicismo. Ao final desse capítulo, a gente vai fazer uma análise, uma tabelinha comparando os dois, mas aqui já no início a gente já pode apresentar essas distinções que são importantes para a gente fazer a separação adequada dos dois autores, reconhecendo que os dois, na sua divergência de pensamentos e na sua divergência de localização também, né, em que eles desenvolveram o seu pensamento, ambos contribuíram para o surgimento da sociologia enquanto disciplina autônoma. Eu quero trazer agora, nesses minutinhos que nós temos ainda, alguns conceitos que o Max Weber vai introduzir a partir da sua sociologia. Então, o primeiro conceito é o conceito de desencantamento do mundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise da vida social na modernidade, ele vai identificar os centros urbanos, o desenvolvimento do capitalismo e como operam essas relações sociais a partir dessa perspectiva. E ele vai dizer que uma das características presentes na modernidade é a perda de uma visão encantada do mundo. O que é uma visão encantada? Uma visão mística, uma visão que de muito apelo religioso ou como que pode dizer? Está me faltando a palavra aqui. Superstição, né? Lembrei. Uma sociedade muito apegada a superstições, a explicações fantásticas dos fenômenos da vida como um todo.
E esse desencantamento do mundo se dá em virtude de um gradativo processo de racionalização que está presente nos diversos grupos sociais, né? Então, a razão, a ênfase na razão, típica do iluminismo e das ciências modernas, elas vão gerar explicações científicas para os fenômenos da vida, e por meio dessas explicações científicas vai haver uma espécie do que Weber chama de desencantamento do mundo. Então, é uma primeira observação que ele faz, e aí ele vai dizer que, né, eu já citei para vocês a questão da racionalização, e esse é o segundo conceito, e aí nós encerramos a aula de hoje com esse conceito, é um conceito que o Weber vai introduzir, de que, na verdade, as sociedades, elas para terem melhores resultados nas suas relações sociais, é necessário que elas passem por um processo de racionalização. Na verdade, é uma análise que ele faz da modernidade, e ele percebe que na modernidade, com o desenvolvimento das ciências, as sociedades em geral, elas estão caminhando para um processo maior de racionalização. E o que é isso, né? É você operar a vida social por meio de técnicas, por meio de mecanismos de organização social. Bom, o nosso tempo já se esgotou, né? O Max Weber é um pensador muito interessante da gente estudar, da gente procurar compreendê-lo, né? Compreender a sociologia compreensiva do Max Weber. Essa é só uma primeira abordagem. Na próxima aula nós vamos continuar, vamos rever um pouquinho do que a gente falou na aula de hoje, e a gente vai procurar aprofundar um pouquinho nas ideias e trazer outros conceitos do Max Weber. Eu falei muito de relação social, é um conceito dele, ação social é um conceito, e a gente vai explicar também um pouquinho melhor o conceito de racionalização. Tá ok, pessoal? Eu vou encerrar a gravação agora, a gente vai ter mais alguns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, e a gente vai poder esclarecer caso haja alguma dúvida, tá ok? Um abração a todos. Então, encerrando aqui.